Estamos de volta com Família na Real. Lembrando que se você possui alguma sugestão de tema ou tem alguma dúvida ligada ao direito das famílias, é só enviar aqui para esse contato que aparece no seu vídeo. A gente conta com sua participação para trazer assuntos cada vez mais pertinentes aqui para o programa. Bom, e hoje estou recebendo Leona Lima Osternes, coordenadora de proteção aos direitos LGBTQIAPN+, da Secretaria de Segurança Pública, e doutora Patrícia Monte Feitosa, defensora pública e idealizadora do projeto Meu Nome, Meu Orgulho. Bom, a gente vai continuar aqui a nossa conversa. Doutora Patrícia, queria agora conversar com você. Leona já contou aqui um pouco da sua história, de tudo que ela enfrentou na vida pessoal dela, do trabalho. E aí eu queria saber como é que surgiu a ideia do projeto Meu Nome, Meu Orgulho, quais têm sido os principais resultados alcançados até agora. A Leona é prova viva aqui desse resultado, mas eu quero ouvir de você agora, Patrícia. Em 2018, a Associação Nacional de Defensores Públicos lançou uma campanha chamada Que Onde Existe Pessoas, Nós Enxergamos Cidadãos. Então, na época eu era da chefia de gabinete da doutora Ildete Evangelista e pensei assim, quem são os invisíveis? Né? Quem é o público invisível? E com conversa, inclusive, com o doutor Igor Castelo Branco, eu disse assim, olha, minha ideia é fazer um projeto para levar documentação civil às pessoas que carecem não só de documentos ou por algum motivo que deixe em condição de vulnerabilidade, que fica sem acessar direitos. Aí disse assim, então estou pensando em fazer esse projeto, da gente fazer essas ações de busca ativa de público vulnerável, que eu queria ideias de que botar. Então a gente botou pessoas em situação de rua, crianças em abrigos que estão institucionalizadas que não têm a documentação, a gente pensou nas pessoas em situação de rua, os quilombolas, né? Tem muita população quilombola sem documentação civil. E pensamos nas pessoas com transtorno mental e as pessoas transgêneros. Então, daí, a gente começou o projeto Meu Nome, Meu Orgulho, porque junto com isso, a gente fez a primeira ação da pessoa em situação de rua em maio, mas aí em agosto sai a decisão, o provimento do Conselho Nacional de Justiça, que é o 73 de 2018, autorizando, que é esse o diferencial, né, do início do projeto, a alteração do prenome e identidade de gênero diretamente nos cartórios, sem necessidade de ação judicial. Uma ação judicial, às vezes, passava 5, 6, 7 anos, até mesmo que a gente sabe que a nossa justiça hoje é bem mais acessível à diversidade da sociedade, mas imagine há 10, 15, 20 anos atrás. E aí o diferencial foi esse. Então a gente se reuniu com os movimentos sociais, a TRAP, GP Trans e Matizes, e a gente disse assim, o que a gente pode fazer? Então, a primeira iniciativa da Defensoria Pública foi pedir que o Tribunal de Justiça do Piauí fizesse o provimento local. Os cartórios têm as normas gerais, têm as leis, mas tem que ter o local. Sim. Então, a Corregedoria do 3J, né, demorou um pouquinho, mas eles foram super acolhedores à ideia e saiu o provimento. A partir daí, disse, o que a gente vai fazer agora? Agora vamos fazer ações de educação em direitos, que a gente divulgue esse novo direito, né? Que era um direito que até é bom a gente falar, não vem por lei, né? Não foi uma conquista legislativa, mas foi um reconhecimento da justiça. Vamos fazer então essa educação de direitos e ações de busca ativa dessa população. Então, assim, através da Laura, que estava na coordenação LGBTQI do estado do Piauí, a gente fez várias reuniões, aliás, momentos de educação em direitos, não só em Teresina, como a gente foi para Pix, Piripiri, União, enfim, eu cheguei a acompanhá-la, né, em algumas ações da coordenação, e depois, brilhantemente, a Laura pediu autorização de usar o nome do projeto para desenvolver esse projeto de educação de direitos para várias coordenações municipais. A gente já fez vários encontros estaduais de 2, 3. Então, isso foi um sucesso nesse ponto. Aí é interessante que o projeto é monitorado. Desde o início, a gente fica com todos os números. Então, Rosa, em 2019, a gente não conseguiu mais do que 10 certidões de nascimento
retificadas o ano todo. Por quê? O pessoal pouco vinha procurar ainda, os cartórios ainda estavam aprendendo como é que se fazia o procedimento, pessoas que moravam em outro município achavam que tinham que ir nos municípios onde nasceram para fazer a retificação, e aí isso é importante. Onde você mora, você pode buscar isso. Se você não tem condição de pedir no cartório sua certidão, se você for uma pessoa pobre, na forma da lei, a Defensoria requisita essa certidão de nascimento atualizada para dar início ao procedimento. O procedimento não precisa da Defensoria Pública e o procedimento não precisa de advogado. A pessoa hoje pode ir no cartório. O que é de positivo? Os números cresceram muito. Só esse ano a gente já tirou 70 certidões de nascimento. 7 vezes mais. 7 vezes mais. Então, assim, você me perguntou quais são os resultados do processo. Primeiro, a divulgação do direito em si, a própria orientação e capacitação dos cartórios em realizar o procedimento, que tiver que se adequar à resolução. Sempre eu gosto de ressalvar o tanto que o cartório tem ajudado o primeiro atendimento e a Defensoria Pública na conquista de acesso a direitos, né? Todos os cartórios, a Associação de Registradores, né, tem visto a importância disso. E os cartórios, a questão também exatamente porque os cartórios se capacitaram. Hoje, uma certidão que eu passava de 2 a 3 meses para tirar. Mais rápido, celeridade. Não é mais do que 8 dias. Né? Sem falar que eu acredito que também as pessoas foram tomando essa coragem, porque muitas vezes elas tinham essa dúvida, não é, Leona? De eu vou fazer isso, eu quero isso, eu tenho coragem, eu quero assumir. Então, além disso, a partir do momento, como a Leona disse, que uma pessoa vê que ela se sentiu, tirou a certidão, viu que não é tão burocrático, porque no início ainda teve isso, as pessoas LGBT às vezes sofrem tanto que às vezes elas desconfiam, né? Acha que o mundo conspira. Diz, olha, a burocracia é natural, veja, você está mudando o seu nome. Do seu nome tem seus documentos, a proteção jurídica do seu nome. Então, realmente é burocrático. Porém, a burocracia não quer dizer que é lento ou que não funciona. Como eu estou dizendo, em 8 dias a gente já consegue. Então, a partir de depoimentos desse, que eu assisti até agora, né, assistindo seu programa, com certeza as pessoas terão conhecimento disso, verão a situação, o depoimento da Leona, e com certeza a gente vai ter uma explosão novamente de outros requerimentos, né? Lembrando, e a gente está preparado para atender. Não é, Patrícia? Muitas pessoas ouvem falar em prenome, não sabem o que é. O prenome é esse primeiro nome, Rosa, Patrícia, sim, Leona. Então a gente sempre ouve falar no nome e no sobrenome. Mas o prenome na lei é exatamente a mudança desse primeiro nome da gente. Que exatamente é permitido mudar em qualquer cartório, Patrícia, é isso? Qualquer cartório mesmo de registro civil de pessoa natural, né? Certo, isso. Que é onde são registradas as certidões de nascimento. Mesmo que você seja de outro estado, de outro município, no lugar que você registrou a sua. Com certeza. É isso que eu quis dizer. Lembrando mais uma vez, sem sequer a intervenção da Defensoria. Eu estou falando da questão da intervenção, porque como eu sei que o programa tem alcance no estado todo, o fato, porque muita gente me liga do interior, doutora, quando é que o projeto vem para o interior? Não precisa o projeto ir para o interior, você pode acessar qualquer unidade da Defensoria Pública ou qualquer cartório do interior do estado do Piauí e fazer essa solicitação. E em relação às custas, doutora Patrícia, muitas pessoas devem estar se perguntando, se não for assistido pela Defensoria, paga algum valor para receber essa certidão? Paga. Aí você tem acesso a uma tabela em cada cartório? Na verdade, todos o Tribunal de Justiça, no site do Tribunal de Justiça, além de você ver o cartório, né, de todos os lugares e municípios, lá também você vai ter as tabelas de custas, né? Eu não vou saber te precisar exato, mas claro, assim, o que tem duas fases. Um é o procedimento, o pagamento do procedimento de alteração em si, porque depois vai ter o malote digital para transferir, e a própria materialização da certidão, porque é interessante que a pessoa saiba o seguinte: registro é o que fica no livro e a certidão é o que materializa. Então, até onde eu me lembrava, era 300 e poucos reais, eu não me recordo, o procedimento, só para ter uma ideia. O procedimento e mais uns 28 reais da materialização da certidão. Entendeu? Então, assim, que mesmo que a pessoa não tenha assistência da Defensoria Pública, a lei garante que com a autodeclaração de que é pobre na forma da lei, não tem como custear, o Estado, o cartório tem que realizar o procedimento, né? Então, é isso. Então,
assistência judiciária gratuita igual todas as custas e taxas. Certo. Sim. Patrícia, apesar da evolução que nós tivemos, como você disse aí, quais são os principais desafios que você considera hoje que a Defensoria Pública ainda enfrenta para essa questão da retificação dos registros no que tange ao nosso tema? Assim, parece pouco, mas assim, os cartórios, a isenção da Defensoria, você perguntou o desafio da Defensoria, a isenção ela atinge as taxas do cartório, mas, por exemplo, não vai o porte dos correios para determinadas certidões. Então, às vezes a gente tem esse custo, às vezes a gente tira do nosso bolso, às vezes a gente deixa bem claro e dá a taxa que o cartório emite um boleto para a pessoa, para ela compreender que na Defensoria Pública o serviço é completamente gratuito, a gente não recebe nenhum tipo de dinheiro lá, que fique bem claro isso, né? E também os desafios é exatamente esse, porque assim, reunir a documentação, embora a gente já tenha feito, a gente tem cartilhas, a gente orienta sempre quais são os links do site, a gente trata com muitas pessoas pobres que não tem a exclusão digital, então elas não conseguem acessar, tem a questão também, porque você faz o requerimento, encaminha para o cartório, mas a pessoa tem que comparecer pessoalmente para assinar os requerimentos, né? Então, às vezes, pela dificuldade mesmo da pobreza, mesmo as pessoas deixam de ir. Então, por exemplo, Rosa, teve um caso de uma moça que iniciou o procedimento na Defensoria, e, infelizmente, ela, uma semana depois, faleceu. Então, ela não concluiu o processo de retificação dela. E, engraçado que ela tinha ido um ano antes atrás, mas eu acho que ela ainda estava naquela indecisão se ela ia ou não. E aí aquela Ana falou da importância que ela disse, olha, faça, que é bom e tal. Porque as pessoas, exatamente por toda a questão do preconceito e às vezes pelas barreiras que encontra dentro da família, ela deixa de acessar o direito. Você que participa de grupos, Leona, você acha que essa demanda aumentou bastante esses últimos anos? Ou como é que é a sua percepção, o seu olhar em relação a isso? Eu vejo sim que eu acompanho bastante, né, que essa demanda aumentou, até mesmo depois da qualificação, né, desses profissionais, porque a gente muitas vezes a gente se recua desses espaços, porque a gente, poxa, a gente vai lá fazer a troca de retificação de nome, gente, será se a gente vai ser acolhida? Será se vai ter aquele olhar, né, porque nem todas as meninas travestis e transexuais, né, conseguiram ter uma característica visual feminina, né? A gente tem casos de meninas travesti que fez a retificação, que tem uma fisionomia ainda do sexo biológico. Do sexo biológico. E aí, devido a essas formações que foram feitas com o movimento social, em parceria com a Defensoria Pública, nesses cartórios, a gente acredita muito que teve aumento, não só na capital, mas também no interior, porque muitas meninas entram em contato comigo pedindo para que enquanto coordenadora, ainda eu estou lá ajudando as meninas na Secretaria de Segurança Pública a emitir o novo RG. Ela disse assim, Leona, eu conquistei a minha certidão de nascimento, agora falta o meu RG, tem como você me agilizar? Porque lá na Secretaria eu tenho um bom diálogo, né, para que as meninas recebam o RG com 2 dias, ou a certidão, o RG com 2 dias. Em outros postos, né, já é uma semana e tudo. Então eu vejo que a procura está muito grande lá na secretaria, né, onde as meninas pedem esse apoio. Então isso só nos leva a crer que realmente aqui na capital a procura está muito grande, também no município temos algumas aliadas também que faz um mutirãozinho, né, de meninas, leva no cartório, né, com alguns projetos que tem, como a doutora Patrícia Monte falou, né, muitas vezes a gente não procura esse espaço por questões financeiras, né, porque hoje em dia é tão difícil a gente ser inserida no mercado de trabalho, né, muito difícil, e o que a gente consegue pegar, a gente leva para dentro de casa, né, para a gente estar tendo uma qualidade de vida digna, né, mas aí a procura está muito grande aqui dentro do estado, né, e aí a expectativa é que vem aumentando muito, porque nós, eu não estou falando enquanto coordenadora, mas enquanto movimento social, é da gente estar encorajando as meninas a estar fazendo essa retificação de nome e gênero.
Rosa, só para mais fazer um adendo aí, mais de 230 pessoas já foram mudadas só no primeiro atendimento, né? Que é onde eu consigo monitorar o projeto. E só para você ter ideia do impacto social disso também, Ministério Público do Trabalho, né, Secretaria de Segurança, sempre procura a Defensoria Pública para saber quem são essas pessoas. Então, a gente começou a conversa dizendo da questão dos invisíveis, né? Sim. Então, assim, hoje a Defensoria sabe quem são os 230 e algumas pessoas que se tornaram evidentes nas políticas públicas. Então, que é o outro coisa importante. Então, assim, o projeto, juridicamente, ele é para resolver a questão da alteração do prenome gênero. Mas, assim, hoje a Defensoria Pública é convidada para participar da elaboração de políticas públicas que levam essas pessoas, a questão da Coordenadoria de Equidade e Saúde, né? A questão da empregabilidade, alguma coisa no Cine, a gente já fez algumas ações externas no Cine. E só lembrando isso, os desafios da população ainda são grandes. A questão da violência, né? Da pessoa transgênero, expectativa de vida até 35 anos. Eu ia falar sobre isso. Um projeto desse, Patrícia, dessa grandiosidade, ele passa a ter vida. Então, a gente já falou sobre o lado da Leona, sobre o lado do Estado, sobre o lado que é a Defensoria, que são as coordenações, né, as secretarias, e sob o seu ponto de vista, em relação à sociedade civil, como é que você acha que a sociedade ela pode colaborar para fortalecer iniciativas como o projeto Meu Nome, Meu Orgulho? Pronto, a primeira coisa é a pessoa entender o que é o transgênero. O que é a pessoa transgênero? É um ser humano, né? Com todas as necessidades, as dificuldades. A pessoa precisa compreender, por exemplo, hoje a gente vê muita resistência da sociedade na questão das discussões do gênero na escola. Mas como é que você vai passar a formar uma criança, um adolescente, a não saber o que é gênero, quando a outra pessoa está ali do lado, sofrendo com aquela construção e que precisa se identificar? Tem tanto tabu, né? Então, assim, o que é que precisa, o que é que a sociedade tem? É de ver, conhecer, sempre conhecer, se respeitar. Sim, conhecer até para respeitar. Isso. E ver, e ela compreender que uma pessoa só pode movimentar e fazer aquela diferença. Então, assim, tem que ver o impacto nas famílias, que a gente está falando de família, né? O que aquela mãe, aquele pai que se sente constrangido em andar do lado do seu filho transgênero, né? Outra coisa, Rosa, que a Leona, não sei se ela aparentemente não sentiu isso na pele. Quantas tias e tios deixam de querer seu filho naquela confraternização de Natal com medo do seu filho pegar aquele comportamento? Ela diz que acha que é anormal, uma pessoa anormal, né, Leona? Exatamente. Então, assim, a primeira coisa é sempre isso. Poxa, um pouco de respeito e empatia, né? Incompreensão em relação a isso. Então, eu acho que a partir do momento que elas apareceram, os 230 transgêneros de Teresina, que galgaram espaço. Eu, por exemplo, acompanho as meninas dos últimos, o projeto já vai fazer 6 anos, né? Então, é uma política pública que não é de um momento, é uma coisa que já está consistente. Sim. Então, eu vejo até a postura delas, olha a postura delas, sim, o jeito que elas chegam, a segurança que passa e exatamente o acolhimento de outras pessoas na mesma condição. Pode ficar à vontade, você fala. Só complementando a fala da doutora Patrícia, no início da minha gestão, lá na secretaria, a gente tinha recebido uma denúncia, né, de uma jovem, né, menor de idade, que estava sofrendo transfobia dentro da sala de aula, né, por parte daqueles profissionais. E aí nós, enquanto Secretaria de Segurança, o pessoal da SASC, Centro de Referência LGBT, foi fazer a intervenção, entender por que aquela jovem não tinha o nome dela respeitado, né, pelo fato de ela ser uma menor de idade, uma mulher transexual, mas ela se identificava com o nome e lá na ficha tinha o nome masculino. E aí o que foi que aconteceu? A gente foi lá fazer essa intervenção, falar do projeto Meu Nome, Meu Orgulho, que eu acredito que hoje ela já deve ser retificada, até pelo fato que na época ela tinha 17 anos, eu creio que hoje ela tem esses 18. E olha como foi interessante, doutora Patrícia. A denúncia chegou até a gente não pela mãe,
mas sim pela tia que não se conformava em ver a sua filha, a sua sobrinha naquele momento passando uma LGBTfobia por parte daqueles profissionais que para acolher, né? Fomos lá, fizemos toda a intervenção, logo em seguida foi feita uma formação com os professores, fomos na sala de aula, foi um momento, eu acho que foi um momento que estava tendo lá na escola, onde a gente procurou algumas salas de aula, reunimos os alunos, né, para que a gente explicasse o que era identidade de gênero, o que era orientação sexual, porque muitas vezes não é nem tanto preconceito, mas sim a falta de conhecimento, né? Bem no início a gente falou que a gente já está tão armada de tanto a gente sofrer na pele, só pelo gosto, só pelo fato de a gente ser mulheres travestis, transexuais, né, a gente já está lá preparada já para se defender, mas a gente tem esse papel, né, enquanto gestora, de sensibilizar os profissionais, o respeito à identidade de gênero e à orientação sexual daquela pessoa que está naquele momento se sentindo coagida, né, por parte de um profissional que para acolher e está lá de alguma forma ou outra desconstruindo aquele preconceito. Então achei muito louvado, né, a atitude da tia, né, em estar lá defendendo o próprio filho, a própria sobrinha. E tem tudo a ver com a nossa pergunta, que é o que a sociedade pode fazer. Então, eu acho que denunciar, eu acho que é exatamente você poder, né, relatar esses casos que são absurdos. Hoje a pessoa, ela não pode ser, o caráter da pessoa, a identidade da pessoa, ela não pode ser analisada a partir da sua identificação de gênero. Isso é um absurdo. Cada um tem a sua identificação, tem a sua escolha, tem a sua própria vida. Então, Leona está aqui mostrando isso, uma mulher inteligentíssima, mulher linda, uma mulher que trabalha, uma mulher que faz a diferença na sociedade, que lutou e conquistou o espaço dela. Então, como você, Leona, que está de parabéns, muitas mulheres poderão aqui se inspirar em você, e é isso que a gente quer, trazer o conhecimento, mas também trazer essa motivação, não é? E Patrícia, eu acredito que você já passou por muitas situações, já teve contato com muitas pessoas. Eu queria que você compartilhasse conosco um caso marcante, além do da Leona, que é essa mulher inspiradora, que você viveu, para o nosso telespectador aqui. Bom, eu sempre um momento único, assim, que eu nunca vou me esquecer, a Monique, que era a presidente da ATRAP, é uma referência do movimento transgênero. Hoje ela tem já quase perto de seus 70 anos, então ela começou muito cedo do movimento. É uma pessoa que hoje, infelizmente, hoje ela está com demência, né? E além de problemas de depressão, por tudo que já passou na vida. Mas o dia que a gente iniciou o projeto, o Instituto de Identificação foi para a Defensoria, que ela tem uma foto linda, que ela fez o cartaz para levar para a ação da Defensoria, segurando a identidade, dizendo assim, isso é uma conquista de uma vida, né? Aquilo ali é um negócio que eu nunca vou me esquecer. Um evento na Defensoria, eu acho que ela levou. Eu estava lá. Exatamente, porque sempre a gente faz essas ações, porque assim, essas ações não é só pelo povo que vai ser atendido na hora, né? Sim. Porque, mais uma vez dizendo, é importante dizer que o projeto acontece todo dia nós recebemos pessoas. Mas assim, a gente faz essas ações porque os espaços da mídia acabam divulgando direito, né? Então nesse momento, foi uma das ações que a gente fez. O Instituto de Identificação foi para lá tirar essa carteira nessa celeridade que a Leona falou. E assim, gente, foi assim inacreditável. Você tá vendo, não é o documento saindo de si, que é uma simples impressão. Não, é o que a gente chegou até lá, entendeu? Exatamente. E outro caso, Rosa, é assim, só para lembrar, gente, que não sei se já está na hora de falar, mas assim, que a Defensoria Pública atende, não pelo projeto Meu Nome é Orgulho, na Rua Nogueira Tapeti, 138, bairro dos Noivos, né? E lá, para quem tem esse receio de chegar aos espaços, é importante que se diga que a pessoa entra para uma sala, a Larainha, que é uma funcionária que já está desde o início do projeto, que vai lhe atender. Então, pessoas assim, capacitadas, preparadas para receber, reservadas. Exatamente, você vai ser chamado pelo nome que você quer, você pode compartilhar aquele sofrimento, seus receios, para que a gente lhe oriente em relação a isso. Então,
Isso também é importante, essa pessoa, eles se identificaram com essa pessoa dentro do órgão público que vai acolher exatamente por esse receio que a Leona falou de ser mal atendido. Sim. É importante que se diga que não precisa de laudo psiquiátrico, laudo médico, cirurgia de transgenitalização para poder fazer, basta os documentos. Por que eu estou falando isso? Porque a Leona comentou que a pessoa que ainda não conseguiu fazer as alterações físicas, né? Assim, tem o receio de chegar lá e ser questionado. Sim. Você é mesmo transgênero? Não vai haver esse tipo de questionamento, porque basta a autodeclaração do que você quer para fazer sem ação judicial. Mas é importante que se diga realmente que você tem um pouco de segurança, a segurança do que você quer, porque para voltar o nome original, aí sim vai ser preciso uma ação judicial de retificação depois. Ou seja, nada disso que a doutora Patrícia falou pode ser um impedimento para você conseguir fazer a sua mudança de identidade, a sua retificação de nome. Outra coisa que o pessoal fica na dúvida, Rosa, desculpa falar demais, porque aproveitando o espaço para dar o máximo de informação. Claro, que bom, Patrícia. Mas assim, outra coisa que é importante é que às vezes a pessoa fica na dúvida se tiver restrição no SPC Serasa, restrição de protesto em cartório ou certidão negativa criminal, fica com medo disso ser um empate para fazer o procedimento. E eu quero deixar claro que não. A Defensoria Pública também agiu nisso. Quando o provimento do Tribunal de Justiça do Piauí saiu, a gente fez novo requerimento, porque lá veio com a restrição de quem tivesse problema, certidão negativa, aliás, certidão positiva criminal, que não poderia fazer alteração de pronome de gênero. A Defensoria Pública fez um arrazoado, né, até mesmo porque hoje os sistemas de justiça são todos com base no CPF, no RG. É o direito ao nome, então, que não tem nada a ver com... Mas o tribunal foi 10, acolheu, reformulou o provimento. Então, hoje, mais uma vez dizendo, sem qualquer documento psicológico, psiquiátrico, que vai um custo, um tempo, nem se tiver restrição SPC, Serasa, não é empecilho para fazer a retificação. O que você tem que fazer é que após a retificação, você tem que ir nesses órgãos públicos, mudar. Hoje, com o cartório interligado com a Receita Federal, não precisa, mas, por exemplo, passaporte, comunicar os cartórios, e a própria Justiça... No divórcio, você muda o seu sobrenome, você vai ter que alterar todos os seus documentos. E claro que a pessoa que mudou o seu prenome, que é o primeiro nome, vai ter que alterar seus documentos. Ou seja... Até porque eu acredito que alguém que passou por tudo isso, vai ser um prazer para ela fazer toda essa alteração. Muito gosto, né? Inclusive, Leona, eu queria já me encaminhando para o final aqui, exatamente que você pudesse, diante de tudo que você conversou com a gente, deixar uma mensagem aí para essas pessoas transgênero que estão iniciando essa jornada, que você deixasse para a gente essa mensagem. Primeiramente, eu quero passar essa mensagem não só para as pessoas travestis, transexuais e transgênero, mas sim para toda a sociedade, toda a família, né, que tem uma pessoa travesti e transexuais, né, que vocês possam acolher os nossos corpos, porque a nossa família é a nossa base. Porque se a partir do primeiro momento a gente não ter esse apoio familiar, os nossos corpos ficam à mercê das ruas, né, da prostituição, não dizendo que a prostituição não é uma profissão digna. Eu, Leona Ostelli, já fui profissional do sexo. Eu não tenho vergonha de dizer a minha origem, né, da onde eu vim até onde eu cheguei. Hoje eu estou enquanto coordenadora, graças à trajetória de vida que eu tive, né? Então, quero pedir a vocês, né, familiares, que acolham, que dê amor, seja mais humano, porque todos nós temos o direito de ir e vir como qualquer outro cidadão, né? A gente não pode esquecer, né, das nossas matriarcas que deram o tapa a cara lá nos anos 80 para que hoje a Leona tivesse esse espaço. A gente sabe que a gente precisa a gente sabe que a gente precisa ir muito mais além. A gente precisa sensibilizar toda a sociedade,
porque hoje em dia é muito difícil a gente ver uma mulher travesti transexual dentro de uma sala de aula. Hoje em dia é difícil a gente adentrar esses espaços, porque a nossa população ela já se sente tão amedrontada de procurar esses atendimentos, de estar procurando esses ambientes por questões do preconceito, porque tanto preconceito com os nossos corpos, o que a gente faz de mal para a população? Não, a gente não faz nada, a gente só quer adentrar, a gente só quer ser acolhida, a gente só quer ser amada. E para a minha população de travestis transexuais, eu Leona Sternes, estou aqui encorajando vocês, que vocês procurem, né, os órgãos competentes, defensorias públicas, né, os cartórios da nossa capital, não só da capital, mas do estado, porque esses profissionais que estão ali na linha de frente, eles já estão qualificados para que possa estar fazendo um atendimento mais humanizado e acolhedor. E você que não se sente ainda preparada para estar fazendo uma retificação de nome e gênero, hoje a gente tem uma lei estadual, que é a Lei 5.916, que garante a toda a população de travestis e transexuais o nome que você se identifica, o nome social, né, independente da retificação de nome e gênero. E vamos fazer um Piauí, uma Teresina e um Brasil livre da LGBTfobia e que possamos ter dignidade e respeito por parte da sociedade. Muito bem, obrigada. A temática do programa de hoje nos mostrou que por trás de cada identidade há uma história de coragem e superação. A jornada das pessoas transgênero é marcada por desafios, mas também por vitórias, especialmente quando tem uma rede de apoio e o suporte de iniciativas como o projeto Meu Nome, Meu Orgulho, que explicamos aqui. Nossa convidada nos inspirou com sua força e coragem. Também a doutora Patrícia nos mostrou como o direito pode ser um instrumento de transformação e inclusão na vida de muitas pessoas. O que aprendemos hoje é que cada pessoa merece ser reconhecida por quem é e que todos nós temos um papel a cumprir na construção de uma sociedade mais justa e acolhedora. Lembre-se, no coração de cada família existe uma história a ser contada. Cuide bem das suas relações.